Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos dar início a mais uma, digamos assim, uma aula, mas não é uma aula, né? Porque estamos chegando ao final de mais uma revista da Escola Bíblica Dominical, né? Como na outra revista nós fizemos um pouquinho diferente, trouxemos um convidado, essa revista não será diferente. Não teremos convidado. Mas o melhor está por vir, não se preocupe. Ainda teremos muitos convidados ainda, mas vamos fazer diferente nessa revista agora. Eu falei que nós não iríamos fazer diferente, mas nós vamos. Então é meio confuso, tá? Mas calma aí que você vai entender. Vai entender. Assim, ó, vamos fazer perguntas para ver o que vocês estão absorvendo, o que vocês estão entendendo das aulas que estão sendo dadas. Amém? Então podemos começar? Sim, mas antes de a gente começar, eu quero deixar um versículo para vocês, para a gente fazer esse encerramento, que está em João, capítulo 21 e versículo 25, que fala assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das coisas fossem escritas, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém? Amém. Ou seja, essa revista a gente falou sobre os milagres de Jesus. E João encerra o evangelho dele, o livro que ele escreveu, com isso, que Jesus fez muitos milagres, mais do que aqueles que estão registrados. Então, esse trimestre que a gente passou ensinando e contando para vocês os milagres de Jesus, é para mostrar que existia um propósito nos milagres de Jesus. E através desse propósito, Jesus também cumpria o seu objetivo. Então, nada do que Jesus fez foi em vão. Tudo existia um propósito, existia um objetivo, e Jesus ele veio ao mundo com esse intuito. Ele veio para isso, ele não desfocou, né? Ele manteve o foco, ele manteve a postura dele, ele se manteve no propósito, no objetivo final dele. E junto com isso operou os milagres e maravilhas, que foi o que nós estudamos alguns. Então, a partir de agora, o Jonas vai falar para vocês qual é a lição e as perguntas, tá bom? E daí, depois que a gente falar as perguntas, a gente vai explicar para vocês como é que vai funcionar o depois. Então, anota aí, então. Vamos começar as perguntinhas. A lição 3, começando pela lição 3, o milagre nas bodas de Caná. Primeira pergunta dessa lição: qual o significado do milagre da transformação da água em vinho? Isso, o significado espiritual dessa transformação, tá? Pergunta 2. Como Jesus se comportava com as outras pessoas que não professavam a sua fé nele? Ou seja, qual era a postura que Jesus tinha diante das pessoas que eram descrentes que ele era o Filho de Deus? Ou seja, como é que era a vida social de Jesus? Exatamente. Lição 4 agora. Curando o filho de um oficial. Pergunta 1 dessa lição: de onde veio a fé dos samaritanos em Jesus? Tá? Próxima pergunta: como foi manifesta a fé deste oficial e como isso se estendeu a outros? Ou seja, como é que o oficial demonstrou fé em Jesus, né? Como é que ele creu em Jesus e como é que essa fé se estendeu a outras pessoas? O que esse milagre gerou nas outras pessoas? Seja da família dele, seja as pessoas conhecidas, tá? Lição 5. A cura do paralítico de Betesda. Há quanto tempo o homem paralítico estava à beira do tanque? Falamos isso nas lições. Tudo que estamos perguntando aqui está nas lições. Lição 6. O milagre da multiplicação. Primeira pergunta: segundo o Evangelho de João, há quanto tempo Jesus estava em seu ministério? Ou seja, há quanto tempo Jesus já tinha começado publicamente o seu ministério? Isso. Pergunta 2. O que foi que Jesus multiplicou e as quantidades? Lição 7. O milagre de andar sobre o mar. Primeira pergunta: o que fez com que os discípulos endurecessem seu coração? Falamos sobre isso. Pergunta 2. O que o eu sou significa?
Isso foi a resposta que Jesus deu, né, para os discípulos. Então a gente quer saber o que isso significa, né, o contexto dessa resposta. Isso aí. Lição 8. A cura do cego de nascença. Como Jesus operou este milagre? Pelo poder. Isso é óbvio, né? Mas qual é o método que ele usou, tá? Como é que Jesus fez isso? Porque a gente viu que em cada milagre que Jesus fez, ele usou um método, ele usou uma tática. Como o Jonas falava, Jesus ele era diversificado. Então, nesse aí teve uma diferença. A gente quer saber qual é esse método. Deus não era monótono. Jesus não era monótono. Segunda pergunta. Qual foi a cura que ele recebeu? Isso. Próxima lição. Próxima lição. Lição 9. O milagre da ressurreição de Lázaro. Primeira pergunta. Por que Jesus demorou para ir ao encontro de Lázaro e quantos dias? Tá? Faz parte da mesma pergunta. Segunda pergunta. Qual foi a reação de Jesus ao chegar na sepultura? Isso. O que Jesus sentiu? O que ele fez quando ele chegou ali onde Lázaro estava sepultado? Não se perca, lição 10. Vamos lá. A cura do paralítico de Cafarnaum. Primeira pergunta dessa lição. Quantos amigos conduziram o paralítico? E por que a fé deles foi quase palpável? Tá? Lição 11. A cura do homem que tinha uma das mãos mirradas. Primeira pergunta. Quais foram as curas que este homem recebeu? Segunda pergunta. Por que Marcos revela os sentimentos de Jesus naquele momento? Certo? E por último, a lição 12, que foi tratada no domingo passado. Tá? A cura da mulher que tinha o fluxo de sangue. Primeira pergunta. Há quanto tempo ela sofria dessa enfermidade? Segunda pergunta. E como ela era considerada pela sociedade, pelos religiosos e pelos religiosos? Sociedade e pelos religiosos, tá? E temos também as perguntinhas bônus, né? Primeira pergunta. Qual o propósito dos milagres de Jesus? Tá? Isso engloba todos os milagres que falamos, de todas as lições. Vou repetir. Qual o propósito dos milagres de Jesus? E a outra, qual o objetivo de João ao descrever Jesus no seu evangelho? Isso, como é que João queria mostrar Jesus? Porque a gente estudou nas lições que cada um dos evangelhos descreve Jesus de uma forma. E João teve a forma dele. A gente quer saber qual é. Né? E, seguinte, tem também, além das perguntas, tem também um desafio. Você vai escolher um dos milagres e você vai fazer um teatrinho, né? Você vai fazer um teatrinho bem rapidinho, bem simples, só para mostrar qual é o milagre que você tá contando através da encenação. E você vai postar esse vídeo no grupo dos jovens. Mas Rebeca, rapidinho quanto? O tempo ali do videozinho do WhatsApp, né, gente? Que não é muito, né? Por que tem que ser rápido? Para nós podermos postar, para você poder postar no grupo ali da juventude, para que não fique muito pesado, entende? Para os irmãos poder carregar, poder assistir, poder se edificar com aquilo ali também. Exato. Amém? Amém. Mas o que eu vou ganhar? Né? Com tudo isso. Conhecimento. Acima de tudo. Não, você vai receber um prêmio sim, né? Você vai receber Um incentivo, digamos assim, para continuar a estudar. Isso, você não vai fazer pelo prêmio. Não é pelo prêmio, Jesus tanto que tá não... vendo. É verdade. É um incentivo, né, Jonas? Para você responder as perguntas. Claro. Se você responder todas as perguntas certas, né, e você postar o videozinho do teatrinho, você vai ganhar um prêmio domingo que vem na escola. E esse prêmio a gente vai postar a foto dele amanhã, segunda-feira, para vocês ali no grupo de jovens, para vocês verem o que vocês vão ganhar. Porém, só vai ganhar esse prêmio aquele que for o primeiro a postar tanto a resposta das perguntas certas quanto o teatrinho. Você não precisa fazer sozinho, você pode convidar seu pai, sua mãe, sua irmã, alguém próximo de você para lhe ajudar, tá? Quem for o primeiro a postar até sexta-feira à meia-noite,
né? Quem for o primeiro a postar vai receber esse prêmio no domingo na escola às 10 horas. Detalhe muito importante, tem que estar com as perguntas respondidas, tem que estar com o teatrinho esse que a Rebeca falou, né? E detalhe principal, não adianta você postar primeiro e as perguntas estarem erradas, né? As perguntas têm que estar corretas. Então, o primeiro a postar e estiver tudo certinho, bonitinho, vai levar o prêmio. E não é postar as perguntas ou o teatrinho, é postar os dois. Tudo tá? junto. Exato. Pode ser as perguntas em áudio, o teatrinho em vídeo, né? Provavelmente. Mas tem que postar os dois juntos, né? Tem que ser o primeiro a postar, tá bom? E tem que estar tudo certo. Se você tiver alguma dúvida e quiser nos perguntar no privado, pode perguntar, não tem problema, tá bom? E como a gente já vinha fazendo, não vai ser diferente. A gente vai fazer uma oração com você. Se você tem ainda uma necessidade, você quer ainda receber um milagre da parte do Senhor, coloque diante dele a sua necessidade e creia que assim como Jesus operou milagres no passado, ele ainda opera e ainda vai operar muitos milagres. Amém? Amém. Curva a sua cabeça. Pai querido que estás nos céus, te agradecemos por mais esse momento aqui onde podemos confraternizar com os nossos alunos. Muito obrigado por tudo. Te peço, Pai querido e Pai poderoso, que abençoe a vida de cada um e aqueles que vão fazer as perguntas, que vão fazer o teatro. Te peço, Pai querido, capacita, instrumentaliza cada um deles e abençoe a cada um deles, que eles venham fazer para o seu crescimento espiritual e não para agradar a um ou a outro, mas sim para o seu crescimento. Te peço, Pai Santo, capacita cada um deles e nos dê uma semana abençoada debaixo das tuas mãos protetoras. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo, uma ótima semana e até domingo que vem que começa um novo trimestre. Nova revista, novos assuntos e até domingo que vem. Um abraço. Tchau.